Já se perguntou o que, afinal de contas, é a inteligência? Aquela pessoa que sempre tirava 10 nas provas, ela era realmente uma pessoa inteligente? Afinal, isso é uma coisa que o ser humano vem se perguntando ao longo de toda a sua história. O que é a inteligência? Bom, ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a nossa evolução, a gente vem se perguntando o que é inteligência, quais os seus componentes, e isso é o que iremos estudar agora. Repare, no caso de uma aranha, ela vai ter alguns tópicos básicos que vão compor a inteligência num nível mais biológico, num nível mais evolucional. Uma aranha, por exemplo, ela deseja andar sobre alguns caminhos para chegar até a sua amada fruta, correto? Veja, para ela percorrer isso, então ela decide percorrer esse primeiro caminho. Quando ela percorre esse primeiro caminho, ela descobre o quê? Que é um obstáculo. Então, nesse sentido, como é que ela conseguiu perceber que há um obstáculo? Bom, aqui a gente já entra no nosso primeiro tópico. Quais são os tópicos básicos da inteligência? Primeiro, a inteligência ela é composta pelos seus sentidos. Como assim? Nós precisamos dos nossos sentidos para compreender o mundo, correto? Se a gente quer compreender essa bola enorme que se chama Terra, que se chama, você também pode falar, universo, a gente precisa dos nossos sentidos. Só através deles a gente consegue captar o que é externo. Agora veja, a nossa aranha então, ela encontrou o seu primeiro obstáculo. Como ela conseguiu isso? Através dos seus sentidos, correto? Bom, depois disso, ela começa a pensar e ela então decide ir por outro caminho. Entrando nesse outro caminho, ela vai e se depara com outro obstáculo. Bom, o que a aranha pensa então? Óbvio, eu vou buscar outro caminho. Quando ela busca outro caminho, ela percebe outro obstáculo. Veja, através do que ela conseguiu descobrir isso? Através dos sentidos, correto? Mas agora eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante. A nossa aranha, durante toda a sua trajetória, ela percorreu um caminho e ela foi se lembrando. Se lembrando de quê? Lembrando que atrás não tem obstáculos, né, nesse caso. E isso é só possível através da memória. Então, essa é outro tópico do que compõe a inteligência. A memória se vem de dois conceitos que eu quero passar aqui para vocês, que vai vir do inglês, né? Que é o save e o recall. Veja, o que é save? É você salvar, ou seja, você apreender aquela informação. E o recall significa o quê? Você trazer a informação novamente. Então é através disso que a memória vai nos ajudar a entender como funciona o caminho que a nossa aranha está percorrendo. Perceba o seguinte, a nossa aranha, então, agora, depois de ter percorrido todo esse caminho, ela, através da memória e dos seus sentidos, percebeu que todo esse caminho percorrido não levava aonde ela queria, que é a sua fruta. Então, ela então pensa em outro caminho. Ela vai, contorna os obstáculos, correto? Até chegar, então, na sua fruta. E é aqui que a gente entra na nossa próxima parte do que é os tópicos básicos da inteligência. O terceiro é o aprendizado. Através do que? Do erro e acerto. Através disso, a nossa aranha, ela conseguiu perceber
com os sentidos, o caminho e tudo que estava ao seu redor, com a memória, ela percebeu, ela conseguiu lembrar que anteriormente tinha obstáculos. E através do erro e acerto, ela conseguiu criar e ver um novo caminho que ela poderia percorrer. No caso aqui da nossa aranha, correto? Do nosso caminho. Bom, nesse caso, a gente agora tem outro caminho, que é o seguinte: esses são as ferramentas básicas da inteligência, correto? Mas também vai existir as mais avançadas. Avançadas. Por exemplo, nesse caso, a associação. Ela, na sua memória, conseguiu guardar esses obstáculos e entender que ela poderia criar um novo caminho. Isso foi através do erro e acerto, mas também houve outra coisa, association, que nesse caso é a nossa associação, tá bom? Então, o que isso acontece? Agora a nossa aranha, ela vai ver o quê? Ela vai ver obstáculos parecidos. E só de observar esses obstáculos, ela vai conseguir associar aqui aquele anterior, aquele problema anterior. Então o que ela vai pensar? Poxa, eu já vi isso, então eu vou contornar e vou pular. É isso. Eu vou criar outro caminho possível. E isso vai ser através da associação. E também ainda envolve outro processo. Qual é esse outro processo? A criatividade. A nossa criatividade aqui vai ser usada. E é óbvio que ainda existe um terceiro elemento. Veja, ela teve que ser criativa para criar, teve que associar aquele problema anterior, mas ela também teve que planejar a capacidade do pensamento futuro, a capacidade do planejamento. Esses são outros elementos da inteligência. E nesse eu estou falando no sentido mais biológico, no sentido mais travei a língua aqui. No sentido mais biológico, da evolução, tá bom? Agora eu quero analisar com vocês um novo parâmetro, no sentido mais filosófico, do que é a inteligência. Eu também quero ver com vocês se o teste de QI realmente mede inteligência. De um ponto de vista mais filosófico, Richard Feynman, quando ele lecionou aqui no Brasil, ele percebeu uma coisa interessante. Quando ele perguntava para os alunos o que era o fenômeno da polarização, eles sabiam responder de forma perfeita. O fenômeno de polarização é um fenômeno no qual a gente tem um filtro de ondas transversais. Mas quando ele chegava e perguntava para os alunos por que tal coisa acontecia, sendo que aquela tal coisa estava diretamente relacionada com a polarização. Então foi quando ele percebeu que os alunos eles eram decoradores. Agora veja, vocês acham que quem decora realmente aprende? Eu acho que não. Por quê? Porque a memória é uma coisa falha e é uma coisa temporária. E só o aprendizado que é capaz de fazer com que essa memória seja de longo prazo. De longo prazo. Então, o que a gente vai ver acontecendo? Bom, a gente percebe no Brasil atual um fenômeno do qual os alunos, eles simplesmente
são decoradores, reprodutores, reprodutores de quê? De conteúdos. Por exemplo, quantas vezes você vê alunos das maiores universidades do Brasil decorando conteúdo só para passar na prova? Ou seja, isso deveria ser considerado inteligência? Creio eu que não. Veja, o que é então inteligência? O que define uma pessoa inteligente? É nesse sentido que eu penso e acredito que a pessoa inteligente ela vai ser aquela que vai conseguir fazer as perguntas corretas. Veja, quando você possui uma gama, uma grande quantidade de conhecimento, você vai sim adquirindo inteligência, só que essa grande quantidade de conhecimento só se torna propriamente inteligência quando ela se torna capaz de criar algo. Mas você só consegue criar quando você tem a capacidade intelectual de conseguir produzir algo. E essa produção, ela só acontece quando nós conseguimos fazer as perguntas corretas, não é? Então veja, por exemplo, o teste de QI. O que o teste de QI mede? O teste de QI, ele é um teste que vai ver a capacidade cognitiva de um indivíduo. Repare, então, como assim? Quanto maior seu QI, maior a capacidade intelectual que você possui. Então, o teste de QI, ele está meio que relacionado ao talento. Mas repare, existem pessoas que têm talento musical, existem pessoas que têm talento matemático, pessoas com talento linguístico, correto? Ou seja, essa gama de talentos, ela varia em vários outros ramos. O que isso quer dizer? Quer dizer então que, cara, tipo assim, o teste de QI, ele vai realmente te dar uma noção se aquela pessoa tem um talento cognitivo. E isso é algo legal, algo legal. Mas a inteligência propriamente dita não é o QI, ok? A inteligência propriamente dita é a capacidade de abstrair os seus conhecimentos e criar algo novo. Ou pelo menos ter a capacidade de adaptação. Repare, por que a inteligência então não é o QI? Porque a capacidade de abstrair sim está relacionada ao QI. Mas os seus conhecimentos, ele só é adquirido com estudo. Então fica aí essa reflexão do porquê o QI não é a inteligência propriamente dita. Ele tá relacionado sim com um modo, um talento, mas não com a inteligência como um todo. Agora, repare, algumas pessoas ficam pensando, tudo bem, agora eu quero aumentar meu QI e tudo mais. Ponto. Aumentar o QI é algo que a ciência ainda não tem, tipo, é possível ou não, mas o próprio Jordan Peterson, ele mesmo fala
ele é um psicólogo muito famoso lá nos Estados Unidos, e ele mesmo fala o seguinte, que a melhora cognitiva está relacionada com a atividade física barra corpo. Por quê? Veja, quem é que trabalha no seu cérebro? Quem é que trabalha no seu cérebro? Quem trabalha no seu cérebro? Não, quem é que trabalha no seu corpo? Não é quem trabalha no seu corpo, é o seu cérebro. Seu cérebro, ele precisa de nutrientes e de exercícios. Como assim exercícios? Oxigênio. Ele precisa de nutrientes e oxigênio. E oxigênio é conseguido através de exercícios. Então, fica aí para quem quer entender mais ou menos como é que você vai aumentar a sua habilidade cognitiva ou pelo menos preservá-la. Tudo bem? Bom, e por que a gente tem uma cultura de imbecilidade no Brasil? Pode-se dizer até em vários lugares do mundo. Bom, primeiro e o fator principal é o seguinte: a cultura, ela é uma cultura de marcar o X no lugar, certo? Veja, todas as pessoas, elas hoje em dia, aqui no Brasil, elas estudam para apenas fechar a prova, tirar a média. Mas perceba, se você for perguntar o assunto para eles 6 meses depois, eu te garanto que, tipo assim, 98% já esqueceram. Não se lembram. É por isso que essa cultura focada no X não dá certo. A cultura correta é a cultura focada no conhecimento. Ou seja, 10, a nota 10, ela é o quê? É resultado. Então fica aí essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam, compartilha, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. Até a próxima.